Amém, meus irmãos. Vamos começar hoje, fazer uma introdução, na verdade, somente. Na semana que vem a gente vai entrar nos versículos, no capítulo 1. Queria fazer uma introdução com os irmãos essa noite, conhecer um pouquinho da história, né? Como que começa Colossenses, deu um spoiler por aí dali. A carta aos Colossenses, não sei se vocês lembram, vou falar aqui a data aqui, mas não é certeza essa data, né? Provavelmente ela foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, né? E essa carta ela foi escrita junto com a carta dos Filipenses, vocês lembram? Paulo estava preso, né, em Roma, e ele escreve lá Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Por isso são chamadas cartas da prisão, né, porque ele escreve direto da prisão. E Colossenses é interessante a história, ela fica na Ásia Menor, né, hoje é chamada de Turquia. A carta foi escrita aos cristãos da cidade de Colossos, né, localizada na região da Frígia, que é chamada de Ásia Menor. Na atualidade é a Turquia, né, todos conhecem. Tem muita cultura lá, inclusive, até hoje, nos dias de hoje, né, muita coisa mudou ali, né, dessa época da igreja aqui. E outra coisa interessante, Paulo ele escreve essa carta da prisão. Vocês lembram que tinha alguém... Filipenses, já mudou, né? Filipenses tinha alguém que ia até o apóstolo Paulo, né? Vocês lembram quem ia levar a notícia ao apóstolo Paulo, o que estava acontecendo na congregação, nas igrejas? Qual é o nome do cabra lá, que ia levar oferta para ele? Vocês lembram do irmão? É o outro. Foi Epáfras, né? Dona Jane falou? Epafrodito, né? Epafrodito levava as notícias até Paulo. Lembra que nós falamos sobre isso em Filipenses? Ele levou os donativos, né, as ofertas, ele contava ao apóstolo Paulo tudo o que estava acontecendo. O que acontecia, né? Eles viajavam até Roma, né? No caso de Epafrodito, ele estava em Filipos, ele viaja até Roma, na visita ao apóstolo Paulo, ele leva o que está acontecendo, aproveita e leva a oferta, né? Ora junto com o apóstolo Paulo lá, e depois ele volta, né? Paulo escreve a carta e ele volta. Só que em Colossenses já é um outro cidadão, né? Ele foi muito importante, aliás, eu não sabia disso, né? O senhor deve saber, que não foi o apóstolo Paulo que começou o trabalho em Colossenses, né? Não, né? Me surpreendi com isso, eu não sabia. Por isso que é bom a gente, né, vai estudando e vai tendo conhecimento. Não foi o apóstolo Paulo que começa o trabalho lá, porque ele não conseguiu chegar até lá. O planejamento dele era até lá. Só que acontece, ele fica preso, isso está lá em Atos, não precisa abrir, está lá em Atos capítulo 18, depois vocês leem com calma do 18 ao 22, capítulo 18 ao 22, já está escrito lá. Paulo ele fica lá ele tem que ficar em Éfeso um pouco mais de tempo, ele fica 2 anos e meio lá em Éfeso lá. E nesse tempo que ele fica, ele já tinha preparado, né, alguns irmãos para que o trabalho viesse a expandir, né, para que continuassem o evangelho, né, como tem que ser, né, no crescimento. E quem era esse homem aí? Vocês lembram? É mais ou menos, é quase igual a Epafrodito. Você falou o nome aí, né, já? Epáfras, né, um homem chamado Epáfras, não é o mesmo, não é o mesmo que Epafrodito, parece que é o mesmo, mas Epáfras, ele começa esse trabalho na igreja em Colossos, né, em Colossenses, ele começa o trabalho lá muito, muito bem preparado pelo apóstolo Paulo, só que começa a acontecer no decorrer do passar do tempo, chegam-se também lá falsos ensinos, falsos profetas. Aí Epáfras ele viaja até Roma também, ele vai, né, passar um tempo com o apóstolo Paulo lá, vai levar a notícia ao apóstolo Paulo, tudo que estava acontecendo, ele recebe as instruções do apóstolo Paulo e ele traz de novo a carta aos Colossenses. E é interessante do livro de Colossenses, porque é chamado de Colofésios, né? Tem alguma semelhança, né? Se você lê o Efésios e lê Colossenses, tem bastante semelhança. A única diferença em Colossenses, Paulo ele vai tratar, em Efésios, ele é uma carta eclesiologia que é chamada, né? O que seria eclesiologia? Você sabe dizer? O que seria isso? Um ensino sobre eclesiologia. Tratar sobre o quê? Sobre a igreja. A carta de Efésios trata mais sobre a igreja, a gente vai ver isso depois em Efésios. Ela vai tratar mais sobre a igreja, sobre doutrina, né? Ele vai bater mais sobre os problemas que aconteciam na igreja. Isso chama-se eclesiologia.
Os Colossenses não, o foco, a gente vai ver isso no decorrer do Colossenses, ele vai frisar muito em Cristo. Paulo vai falar bastante sobre Cristo, a importância que Cristo ele tem, que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo que preparou, né, para que o reino viesse, que Cristo, porque os ensinos, a notícia que chega até o apóstolo Paulo, era que estava tendo uma distorção em relação ao próprio Jesus. Eles colocando dúvidas nos irmãos da igreja, se realmente esse Cristo, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, né, distorcendo os ensinos de Jesus Cristo. E é o que acontece nos dias de hoje, né? Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de conhecer o verdadeiro Cristo, porque o Cristo que a gente ouve pregar aí fora é outro Cristo, não é verdade? Então isso é a mesma coisa com os 5 Colossenses, não mudou, né? Você vê que depois de mais de 2000 anos não mudou a dificuldade, né? Isso continua até os dias de hoje, as pessoas pregando um falso Cristo, um Cristo que não é esse que veio, não é esse Cristo que está na Bíblia que é ensinado hoje para as pessoas, né? O Cristo que é ensinado hoje a gente sabe o que é, né? O Cristo que vem nos dar coisas físicas, o Cristo que vem continuar fazendo milagre, né? Eles continuam colocando Jesus como se fosse um objeto, como Jesus ainda tivesse que servir a gente aqui, né? Mas nós sabemos qual é o verdadeiro significado da morte de Cristo. Então, há uma diferença, né? Epafrodito, ele foi com os filipenses, né? Já em Colossenses já era um outro trabalho, então não foi o apóstolo Paulo que começa o trabalho, ele não consegue chegar até Colossenses, ele não consegue chegar até lá, né? Infelizmente ele não vai, mas ele consegue escrever uma carta muito boa, né, para os irmãos lá. Há uma diferença aí, eu escrevi algumas coisas aqui sobre eles, né? Epafrodito era da igreja em Filipos, na Grécia, enquanto Epáfras era da igreja em Colossos, na Ásia Menor. Epafrodito foi descrito por Paulo como um irmão, colaborador e companheiro de armas, né? Filipenses 2,25, está lá. E Epáfras é mencionado como aquele que lutou em oração pela igreja de Colossos, né? Olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele não conheceu a igreja em Colossos de estar lá presente, mas só de Epáfras chegar para ele e falar como que era, ele entendia. E ele ia fazer elogios à igreja, ele vai entender que eles estavam no caminho correto. O trabalho que estava sendo era correto. Isso é através do quê? Né? Como é que a gente identifica hoje que o trabalho está sendo correto, que a gente está servindo ao verdadeiro Deus, está fazendo as coisas corretas? Sim, o que está na palavra, né? Isso, a doutrina. Lá naquele tempo era o Espírito, né? O Espírito, Paulo, aquilo que ele ouvia, Paulo ele ouviu de Epáfras, como eles estavam procedendo no trabalho, e ele falou assim, é exatamente isso que eu vim ensinado para você, né? Então ele vai ficar feliz com o trabalho lá dos Colossenses. Mas não é o apóstolo Paulo que começa, né? É interessante isso. Em Colossenses viveu Filemão, o seu escravo Onésimo também, né? A gente vai ver isso depois mais para frente. Era um lugar muito estratégico também, muito importante, um lugar de área comercial, né, em Colossenses, uma cidade muito estratégica para o evangelismo, muito importante para o crescimento da igreja, tanto é que o trabalho cresceu de forma rápida, né, e saudável também, mas aí o problema começa quando surgem falsos profetas, falsos ensinos. Aí começam alguns a ficar balanceados, né, alguns ficaram pensativos, começaram a tomar, alguns irmãos que já eram convertidos, inclusive, né, então a preocupação do apóstolo Paulo em mandar essa carta para os irmãos, para que eles pudessem vigiar, né, e não cair, né, nos falsos ensinos. O autor e autenticidade é o apóstolo Paulo, né, junto com o Timóteo, o autor da carta. Destinatário, a carta foi escrita aos cristãos da cidade de Colossos, localizado na Frígia, na Ásia Menor. A igreja, né, em Colossenses provavelmente foi fundada por Epáfras. Epáfras, né, discípulo de Paulo e não pelo próprio apóstolo. Era uma cidade pequena, mas estratégica, situada em uma rota comercial. Na época, a igreja enfrentava heresias e falsas doutrinas, conhecidas hoje como colossianismo, né, que misturavam filosofias humanas, né, coisas criadas pelo homem, doutrina criada pelo homem, o que não é diferente dos dias de hoje, né? Então começaram a ter esse tipo de problema lá, adorações a anjos, né? Eles começaram a inventar um monte de coisa, o ensino era pesado lá, coisas ruins, né? A gente acha que a gente vê hoje aí ainda é muito grave, né? Mas já naquele tempo lá tinha coisas que adorações a anjos, eles ensinavam que os anjos tinham que ser adorados, né? Coisa de maluco mesmo, né? Propósito da carta, né? Exaltar a supremacia de Cristo, combater falsas doutrinas, instruir sobre a vida cristã prática e fortalecer os irmãos, né? Estrutura básica da carta. A carta pode ser dividida em duas grandes partes: doutrina,
que vai do capítulo 1 e 2, e a prática, que é o capítulo 3 e 4. Então a gente vai dividir, vão ser 4 capítulos, né? Vai ser dividido dessa forma, a carta aos Colossenses. A primeira parte, o capítulo 1 e 2 vai ser doutrinário, a segunda parte vai ser as práticas, né? Aplica essa verdade à vida diária, relacionamentos e ministério. Temas principais: a supremacia e a suficiência de Cristo, Cristo como cabeça da igreja, a verdadeira espiritualidade, nova vida em Cristo, relacionamentos cristãos e oração, né? Vai ensinar um pouco também sobre oração e o nosso testemunho, né, aqui em vida. Então esses são os temas principais da carta aos Colossenses, tá? A gente vai ver no decorrer dos dias. Muito atual a carta, a gente vai ver muita coisa que vai se identificar com muita coisa que está escrito aqui, né? Vai servir muito para o nosso crescimento nos dias de hoje. Parece que, como diz a Bíblia, ela é atemporal, né? Ela continua sendo, essa carta aos Colossenses foi muito tempo atrás, mas é muito real para os dias de hoje, é muito verdadeira para nós, né? Vai falar bastante sobre a supremacia de Cristo. Então é isso, meus irmãos. Alguém lembrou de alguma coisa aí? Quer falar algum comentário? Só Adalto? Colossenses? Tem alguma coisa aí Deixa eu procurar um negócio aqui que eu acho que eu perdi. Pode falar, vai falar? Tem uma discussão aí sobre que a carta de Efésios seria quase cópia da Colossenses, Sim. porque a similaridade era grande. Realmente quem estuda um estuda outro, para completo isso. Sim. E se for encarar assim, seria uma carta que estaria falando de cidade em cidade. Sim. Ela circulava. Como tem muitas cartas, com a qual Paulo escrevia, ela passava por vários lugares, né, para que as pessoas aprendessem um pouco. É isso aí. Mais alguma coisa aí? Alguém, os irmãos? Lembrou de alguma coisa aí, os Colossenses? Algum comentário que já foi feito? Vocês lembram aí? Então é isso, né? Foi fundada por Epáfras, né? Vai falar um pouco dele sobre ele, né, em Colossenses. A gente vê, né? Estava vendo a importância que tem, né? Como todo o corpo, né, trabalha, né? Como todo o corpo, né? Você vê que não é falado muito, não. Eu mesmo, as primeiras vezes que eu ouço falar sobre Epáfras, né, e Epafrodito, como tinha gente importante, né, em volta do apóstolo Paulo. Na verdade, tinha muito mais mulheres importantes, Sim, que a gente não pega falando muito nelas, né? sim, Mulheres que mudaram o curso do evangelismo, como Lídia, né? sim. Foi importantíssima, né? Priscila e Áquila, né? Tanto é que a Bíblia vai citar mais Priscila do que Áquila, né? Sim. Mulheres são mulheres filonas, né? As mulheres tinham um papel muito importante, continua tendo até os dias de hoje, né? Então a gente vê como que, né, o evangelho. E como tem importância quando cada um faz o seu papel, né? A gente vai vendo as pessoas que andavam ao redor do apóstolo Paulo, isso acontecia com Cristo também, né? Quando Cristo estava no seu ministério, como tinha pessoas que trabalhavam ali ao redor. E você vai lendo, você vai vendo essas pessoas aparecendo, né? Vai aparecendo os nomes. Não vai contar muito da história dessas pessoas, né? Mas o quanto era importante. Não, o evangelho não pode depender só de uma pessoa, né? A igreja não pode depender só de uma pessoa, né? Então, se cada um colocar aí seus dons em prática, né? Acredito que o corpo ele vai crescer saudável, né? E como tinha pessoas importantes, né? Acho que foi falado não sei se foi pelo Léo, na última pregação dele, que ele falou sobre os dons, né? Foi pelo Léo que ele falou. Foi a penúltima mensagem que ele trouxe aqui, foi o Léo. Ele falou bastante sobre isso, né? Sobre, parece que não está ali, não está vendo, né? No,
está fazendo ali, mas irmão, muita gente não está vendo, não está aparecendo, mas tem um papel fundamental isso. Né? Tem muito papel muito importante. Epáfras era um, muitos não viam. Né? A gente lembra muito hoje do apóstolo Paulo, né? João, Pedro, Tiago, né? Mas a gente tem muitas pessoas que trabalhavam ali ao redor, muitas pessoas faziam muita coisa importante, né? E isso é o corpo tem que funcionar dessa forma, né? Então é isso, meus irmãos, vamos entrar então no capítulo 1, vai dar tempo de começar o capítulo 1, Paulo faz uma saudação. Por que eu posso fazer uma pergunta para os irmãos já? Por que o apóstolo Paulo se identificava assim? Quem pode ler o versículo 1 e o 2, por favor? Por que Paulo ele sempre se apresenta, a maioria das suas cartas ele vai se apresentar assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Por que ele se apresenta dessa forma? Ele não teve lá em Colossos, os irmãos provavelmente não conheciam ele pessoalmente, muitos que estavam lá, convertidos. Por que ele se apresenta dessa forma? É isso aí, era um pouco discriminado ele, né? Isso, muitos principalmente quando vinha o falso profeta, né? Ah, mas quem é esse Paulo aí? Ele não andou com Jesus, né? Ele é apóstolo, né? Como assim? Ele não andou com Cristo? Mal sabem que ele andou com Cristo realmente, né? Ele foi discipulado por Cristo. Isso não é uma carteirada, né? Paulo não está falando que como muitos fazem hoje assim, eu pastor, não sei de onde, né? Como muitos fazem, sou pastor, né? Faz questão de dar uma carteirada, não. Inclusive tem lugares que eles dão com a carteirinha e tudo, né? Pendurada no peito. Tem a patente, é patenteado. Sim. 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 Além de não ter as qualificações, né, como a Bíblia vai dizer, eles podiam falar muito bem assim, como assim, né? Apostolado, né? Apóstolo, como assim? Né? Ele não tinha, era muito discriminado por isso. E além de saberem quem era ele, né? Pô, esse daí que matava um monte de cristão, agora ele é apóstolo, como assim, né? Esse apóstolo é meio fraudulento, né? Podiam pensar e falavam isso dele, inclusive. Mas ele se apresenta assim como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, porque foi a vontade de Deus, né? O irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então Paulo se identificava, a gente falou isso aqui uma vez, não sei se vocês lembram, a carta, quando você recebe uma carta, o autor da carta vem no final, né? Primeiro você lê a carta, depois você sabe quem é a pessoa, né? Está lá o nome embaixo, geralmente é assim. Lá não, já se identificava que era apóstolo Paulo, para eles verem realmente de onde estava vindo, quem era ele, por isso que ele já se identificava dessa forma. Né? Quem pode ler, ele vai, Ju, lê para mim, por favor, Efésios 1:1. A gente vai ver na Bíblia que é costume, né, ele se apresentar dessa forma, né? Já é normal. Efésios capítulo 1, versículo 1. Agora vamos ver lá em Gálatas 1:1 também, como ele vai se apresentar. Gálatas 1, capítulo 1. Show aí, Ju? Lê para nós, por favor. Então você vê que era normal ele se apresentar dessa forma, né? Aí ele dá uma saudação também que era comum. Romanos 1:7 também ele vai dizer dessa forma, sempre graça e paz, né? Era assim que ele saudava os irmãos. Então ele se identificava, Paulo já se identificava por quê?
para não correr nenhum risco, né, de confundir e acharem que esse apóstolo era um apóstolo fraudulento. Não, era um apóstolo verdadeiro, escolhido diretamente por Deus. Interessante isso, né? Eu não tinha reparado muito nisso, mas a maioria dessas cartas ele se apresenta assim, parece que ele está dando uma carteirada, né? Mas não é, porque muitos poderiam não acreditar que eles seriam realmente um apóstolo verdadeiro, né? Porque o que chegava no ouvido deles é os apóstolos que andavam com Cristo, né? O apóstolo Paulo não, o apóstolo Paulo foi diferente, né? O chamado dele, né? A separação de Deus para o apóstolo Paulo foi diferente dos outros, né? Porque a gente vê o momento dele lá em Atos, quando ele tem um encontro com ele, né, caminho de Damasco, quando ele se converte ali, né, ele entende, né, então ele já era escolhido, né, por Deus, né, ele vai falar isso para ele, para Jesus, e isso, então ele foi um tratamento diferente, e em várias cartas ele vai se identificar assim, né, ele já vai se identificar com o apóstolo Paulo de Cristo Jesus, tá, não é o apóstolo Paulo, né, o inventado pelo homem, né, o apóstolo Paulo mesmo, né, direto separado por Cristo. Quem pode ler, por favor, o 3, do 3 ao 4? O apóstolo Paulo já deixa um baita de um exemplo aqui, irmãos, que é uma prática que a gente demora para entender. E eu acho, né, pelo menos eu vou falar de mim, né, ainda pratica pouco isso, né, principalmente a gente orar pelas outras congregações. Você já parou para pensar nisso? Quanta gente ora pelos outros irmãos, os irmãos da Praia Grande, os irmãos que estão. Tem irmão que está lá nos Estados Unidos, tem irmão que está longe pra caramba, a gente não lembra, né, muitas das vezes, né? As nossas petições, às vezes, são por nós mesmos, né? Às vezes até falam, não, né? Os irmãos devem estar bem, né? Eles se vira lá, a gente não pode muitas vezes estar lá, né? Quem dera, né, pudéssemos um dia juntar todo mundo, né, os irmãos, isso vai acontecer somente no céu, mas enquanto isso não acontece, não posso estar lá. O apóstolo Paulo nunca esteve aqui, ele não conhecia os irmãos pessoalmente, mas ele orava pela igreja, ele sabia que o trabalho tinha sido começado, seria um trabalho árduo e difícil, porque ele viveu aquilo na pele, ele sabia que Epáfras ia ter muita dificuldade, né, iam se aparecer muita dificuldade para a igreja ali, e não é fácil, né, trabalhar com a igreja, é difícil mesmo, né, ele vai se colocar sempre, damos sempre graças a Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, né, ele agradecia a Deus pela igreja que foi estabelecida ali. Pode falar, Soldado. Sim. Ele coloca uma ordem perfeita, né? Sim. 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 Isso dá muita credibilidade para a fala dele, né? Porque ele coloca, é Deus, né, que está mandando, né? Deus, através de Cristo Jesus, tudo na sua devida ordem, né? Eu não tinha reparado nisso aí não, você está muito bom. Muito bom. Desde que ouvimos, né, da vossa fé, verso 4, em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo, ele já vai se apresentar, ele ouve, né, falar, primeiro, antes dele escrever, ele escuta o que Epáfras tem para dizer sobre a igreja, né? Muito provavelmente Epáfras começou falando das coisas boas que estavam acontecendo, do fruto que deu o trabalho lá, né? E Paulo, ele vai ficar feliz com isso, né, com a notícia de que o evangelho estava se espalhando, estava caminhando muito bem, porém viriam os desafios, né? Ele vai dizer assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, ou seja, ele não viu de perto esse amor, mas ele ouviu, né? Ele somente ouviu o que estava acontecendo lá e ele entendeu que realmente eles estavam no caminho certo, né? Eles estavam praticando as coisas corretas. Pode falar, Zé. Sim,
Sim. Exatamente. E é a característica, né? Isso ainda deixa o apóstolo Paulo feliz, porque era a característica da igreja quando ela começa lá em Atos, né? O que ficou marcado na igreja ali era o amor de uns para com os outros, né? E a gente vai sempre voltar nesse assunto sobre falar sobre o amor, porque não tem jeito, né? Pode falar. Sim. Tem que ser bem recebido, né? Os irmãos vêm de longe para trazer a mensagem boa para a gente, né? O alimento bom. Isso é muito importante. Mas ele vai dizer assim, né? Nesse detalhe aí que o soldado falou, vamos ler novamente o quadro. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, né? Todos os santos, todos os irmãos. Não é isso? Quem é os santos? Quem são os santos? E por que nós somos santos? Exatamente. Porque somos separados, né? Para o reino, nós somos separados para a boa obra de Cristo, né? Então, não é porque nós somos perfeitos, né? Mas é o amor por todos, né? Não dá para a gente escolher, né? O amor por alguns, né? O amor por uns, por dois, né? Ele vai dizer por todos. Então, eles tinham. Aqui já aparece a primeira característica da igreja que Paulo vê só de ouvir falar por Epafrodito, né? O amor. O amor prevalecia sobre a igreja, né? A preocupação de uns para com os outros é uma coisa que não vai ter como fugir muito disso, né? A marca da igreja, né? A característica da igreja principal, ela tem que ser o amor. Ah, mas falar de amor é complicado, mas tem que ter o amor, né? O amor fraternal, o amor. Qual é o outro amor? Amor ágape, né? Amar, né? Como Deus nos amou, como Cristo nos amou, né? Amar sem receber nada em troca, amor sem interesse nenhum, amor sem barganha, né? Então, ele já logo destaca no começo, né, o amor. Então, já tem aprendizado aqui duas coisas, no versículo 3 e 4, ele vai falar sobre a oração, ele vai dizer que significa que ele estava orando pela igreja, ele vai destacar aqui o amor que os irmãos tinham uns pelos outros. Inclusive, Paulo, ele se coloca nesse amor pelos santos, pela preocupação que os irmãos tinham com ele, né, porque ele recebia também a ajuda dos irmãos lá. E quando, imagino, né, ele ali esperando o seu julgamento, esperando a corte, né, romana para que julgasse ele, e ele foi solto, né, depois, ele não morreu ainda aqui, ele ia ser solto quando ele escreve essa carta, ele estava esperando o seu julgamento, mas imagine, né, você ser preso por fazer uma coisa correta, uma coisa boa, e você se sentir sozinho, né? Então, quando Paulo recebe a visita dos irmãos de Filipenses, quando vai lá Epafrodito levar oferta e levar notícias da igreja, quando Epáfras ele se dispõe a ir até Roma, e eu separei a distância aqui, mas não sei onde eu coloquei, mas não era perto, irmãos, era longe, era longe. Ele saísse da Ásia Menor para chegar até Roma, era uma caminhada, e sabe-se Deus se ele ia chegar vivo lá, de um continente ao outro. Então ele tinha que andar muitos km para chegar até o apóstolo Paulo. Isso era dias de navio, né? E não era um lugar confortável, não, né? Eram lugares difíceis, né? Então, para o apóstolo Paulo, isso era uma prova de amor da igreja, né? Pô, os irmãos se dispuseram a vir até aqui, correndo o risco de ser preso comigo, de talvez morrer junto comigo aqui, mas eles iam até lá, né? Então, Paulo, ele era o símbolo desse amor, né? Ele era a prova viva desse amor da igreja, porque imagina a alegria dele quando ele via, né, chegando lá, Epafrodito, meus irmãos, né, Epáfras, né? Não querendo fazer uma comparação aqui estúpida, né, mas alguém que está preso aí, né, porque fez coisa errada, quando recebe a visita fica feliz. Imagina o apóstolo Paulo, né, recebendo seus irmãos lá, fala, caramba, os irmãos estão firmes na fé, né? E a prisão de Paulo era complicada, era uma prisão domiciliar ainda aqui, mas ele ficava preso, né, com um soldado romano o tempo todo, sendo vigiado, né? Então Paulo ele se alegra e destaca esse amor pelos irmãos, que os irmãos tinham uns pelos outros, né? Vai chamar de santos, santos santificados pelo Espírito,
né, santificados, santos, né, porque somos separados também, né? Verso 5, por favor, quem pode ler? Isso. Pode ler o 6 também, Gil, por favor. Ele vai continuar. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ponto e vírgula. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ele vai falar sobre a esperança, né, que está preservada para nós aonde? No céu. A gente falou bastante sobre isso em Filipenses, né? Onde está a nossa esperança? Ela está preservada no céu, né? A nossa esperança está... Sim, é o fruto, né? Sim. E eles estavam fazendo, né? Ele vai dizer aqui, né? Paulo vai falar que chegou até vós, né? Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, né? É interessante, eu estava estudando sobre isso. Isso é eu estava vendo lá o quanto era difícil para eles, né? Chegar até a gente acabou de falar sobre isso, né? Chegar até um outro lugar. Como era difícil para eles o desafio de poder pregar o evangelho em outro lugar, né? Eles não tinham as condições que a gente tem hoje, né, soldado? Eles não tinham o recurso que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, né? Talvez um carro, né? Talvez mais fácil locomoção, né? A gente tem muito mais recursos do que eles naquele tempo, né? E eu vou falar até financeiro, né? Até financeiro, porque a gente, queira que não, as coisas vão se atualizando, né? E a igreja crescia bastante naquele tempo, né? E é o nosso pensamento, tem que ser o nosso pensamento, né, em relação a pregar o evangelho, né, a ter essa atitude e frutificar, né, não guardar só para nós essa esperança que eles receberam, né? Paulo vai dizer assim, que chegou até vós, né, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até eles, né? O apóstolo Paulo falou, pô, chegou até vocês essa mensagem. Não sei se você já parou para pensar se tem alguém, né, que você conhece, né? Será que essa mensagem, né? Eu estou falando do evangelho verdadeiro, né? Esse que nós conhecemos hoje. Já chegou até essa pessoa? Né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Será que esse evangelho, eu já preguei esse evangelho de Jesus para uma pessoa, né? De qualquer, ou família, ou amigo, não sei. Vocês já pararam para pensar nisso? Já chegou até, eu já preguei, né, essa palavra, o evangelho, né, para essa pessoa, porque aqui era de continente por continente, né? A gente às vezes não precisa ir por continente tão longe, né? Às vezes tem uma pessoa próxima de nós que ainda não conheceu esse verdadeiro evangelho. Exatamente mesmo. No trânsito, no banco, no mercado, né? A gente ouve muitas vezes, eu costumo dizer que a bola quica ali às vezes na nossa frente, a gente fica olhando e... vou falar não, né? Porque... Sim. Sim. É complicado, porque
ele está falando aqui sobre frutificação, né? Sobre os frutos. Ele vai dizer assim: chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto. A alegria de Paulo era que estava frutificando o trabalho dele. Se você depois ler com calma lá em Atos, lá 18, ele vai escolher ali alguns irmãos, né? Ele vai orar para alguns irmãos, vai dar autoridade para alguns irmãos também, inclusive, para que eles continuassem o trabalho. E um desses era Epáfras, né? E ele vê que o trabalho está dando fruto. A maior alegria do apóstolo Paulo não era a oferta, não era o irmão, não, era que o trabalho dele, né, aquele trabalho árduo que ele estava tendo, estava dando fruto, né? E isso para nós hoje é com Cristo, né? A maior alegria, por isso que a Bíblia fala, né, que quando um pecador se arrepende, o que acontece, né? Tem festa no céu, né? Uma alegria enorme. Então é o fruto, né? Essa alegria que o apóstolo Paulo tinha, tá tendo festa, não era no céu ali ainda, mas na cadeia, né? Ele falou assim, os irmãos estão caminhando, né? Isso chegava até os ouvidos dele, né? E isso para Cristo é o que é o mais importante, porque hoje Cristo é o cabeça da igreja, certo? Então, eu imagino a alegria de Cristo quando ele vê, né, um novo convertido chegando, descendo as águas, né, se batizando, né, aceitando ele como o verdadeiro, o único suficiente salvador de sua vida, né, entregando a sua vida a ele, né, e começando a caminhar com ele no caminho dele, né? Então, o nosso papel é dar fruto, né? A gente falou recentemente com jovens sobre isso, estudamos sobre o evangelismo, né? Às vezes as pessoas têm dúvidas de como é que eu vou chegar para evangelizar alguém, né? Eu estava pensando esses dias assim, você pergunta para uma pessoa, já pergunta para a pessoa assim, por que Deus ele te criou? Por que Deus te fez? Por que Deus fez o ser humano? Né? Começa fazendo essa pergunta para uma pessoa, né? Já para pensar porque as pessoas acham que está aqui por, né, está nessa vida aqui, foi criado, né, por Deus para viver do jeito que quer, fazer o que bem entende, né? Não, Deus ele nos fez para termos um relacionamento com Ele. Esse relacionamento foi quebrado no pecado, né? Fomos distanciados e fomos reconciliados através de Cristo. Aí a gente começa a chegar num caminho, né? A mostrar o Jesus para a pessoa, né? Não é o lugar, não é a religião, não, é Cristo, ensinar, mostrar o caminho para ela, é o Jesus Cristo, o propósito. Os caras veem o pastor sabendo aí, o cara conversando com ele. O cara fala que foi aqui, não sabia que era igreja. Ele não sabia. Sim. Vai ser um. Lá em Atos 1:8, né? Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos, né? Depois dessa pregação de Jesus aqui, né? Depois que Jesus aparece nesse momento para eles aqui, aí vem a primeira pregação de Pedro. Antes, né, vem a descida do Espírito Santo sobre eles, né? Mas aí vem a primeira pregação de Pedro, aí vem o crescimento gigante, né, da igreja, né? Aquela sede que eles tinham de pregar a palavra, né? Quando Jesus, né? Quando Deus ele vai exortar a igreja que saiu do primeiro amor, abandonou o primeiro amor, era a igreja era Éfeso? Era Éfeso, né? Em Apocalipse. Não me lembro qual das 7 era, mas ele vai falar assim: vocês deixaram o primeiro amor. Éfeso, né? Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, esse primeiro amor, quando ele fala desse primeiro amor, aí fora eles ensinam totalmente errado, né? Esse primeiro amor, tá? E eu aprendi, né, com os irmãos aqui, que esse primeiro amor é pregar o evangelho, né? Vocês perderam o amor de pregar a palavra. Vocês passaram a fazer aquilo que o senhor estava falando, né? A gente, vou salvar aqui, minha casa está salva, tá bom, o resto que se exploda, né? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: isso aconteceu na época de Noé. Deus falou para uma pessoa só: você vai pegar você, a sua família, os animais, vão entrar na arca, e quando eu der a ordem, vocês vão sair de lá.
Só que as pessoas ainda, a gente tem que tomar cuidado para nós não nos enfiarmos dentro de uma arca, entende? Construímos uma arca, né? E ficamos dentro dela ali, esperando a volta de Jesus. Não foi esse o propósito da igreja, né? Por isso que Paulo vai destacar aqui o crescimento que eles estavam tendo, e isso mais ainda para Paulo, porque ele fala assim, poxa, eu não precisei ir lá, entende? Epáfras entendeu o que eu tinha ensinado e ele foi, e a igreja começou a crescer. Então isso é maravilhoso, né? Esse tem que ser o nosso pensamento também, irmãos. Não, é murchando, né? É. Sim. Primeiro amor. Às vezes eu converso bastante com a varoa, né, sobre isso. Às vezes, esse primeiro amor ele dura tão pouco, né, com algumas pessoas, né? É rápido. Tipo assim, batizou uma alegria, daqui a pouco, aí você fala, caramba, mas já, né? Então, a gente precisa lembrar disso, voltarmos a essa busca do primeiro amor, realmente, né? Tem gente que é muito culto, senhor, batiza, daqui a pouco já passa e fala, caramba. Eles demoraram para entender também, né? É nesse momento que ele encontra com eles, né? No barco, né? Eles voltaram para pescar, né? Trazendo para a nossa vida, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? A gente quer voltar, inclusive até falou essa passagem, né? A gente quer voltar, por exemplo, a gente se batiza, aí nós recebemos o Espírito, né? Aí a gente fica naquela alegria, né? Fala, caramba, e realmente é assim, você quer falar, não, as pessoas precisam conhecer esse Jesus aqui. Às vezes a gente acaba até espantando as pessoas, né? Sem tomar cuidado. Mas, em algum tempo, aí chega um momento que a gente começa a voltar o quê? A se preocupar com as coisas da nossa vida de novo. Só Adalto. Aí entra a parábola do semeador, né? A semente, né? A semente que cai, caramba, ela em terreno, isso, ela acaba, as coisas desse mundo sufocam a nossa fé. Ela acaba minando a nossa fé. Esse é o problema grande nosso, que a gente acaba voltando, a gente perde o primeiro amor rápido muitas vezes, porque nós somos novas criaturas, nos batizamos, né, e você tem que ter uma intensidade, né? Aí a gente acaba voltando a se preocupar com as coisas do mundo. Ele é muito impressionante. Sim. Ele usa todas as artimanhas para nos atrair. Exatamente. E a gente acaba sendo atraído pelas benfeitorias do mundo que a gente pensa. Exato. E não é assim. Jesus fala, esse mundo não pertence a vocês. E começam a aparecer várias propostas, né? De repente você recebe proposta para trabalhar em outro país, em outro lugar, e as pessoas acabam, né, deixando, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Sim. Exatamente. E é rápido, hein? A proposta é rápida.
vem coisa assim. Isso aconteceu com o próprio Cristo, né? Então, ele tentou o próprio Jesus, né? Para tirar ele do. Exatamente. E ele oferece o poder. Isso tudo aqui é meu. Sim. Vai sofrer para quê, né? Vai morrer lá à toa lá. É complicado, isso acontece com. E o desafio maior ali de Satanás, né, com Jesus, a maior prova de Jesus ali foi porque a maior prova que ele queria pegar Jesus ali era colocar em xeque, né, se realmente ele era o Filho de Deus, né? Colocar em dúvida ali em Jesus. Então ele começa a oferecer as coisas. Então hoje nós somos nova criatura, né? Nós estamos em Cristo com o Espírito para dar frutos, né? Quando isso chegava no ouvido do apóstolo Paulo, isso deixava ele muito alegre, porque eu não me lembro o texto que ele fala isso, né? O trabalho dele não ia ser em vão, né, no Senhor. E ele fala isso para a igreja, escrevendo uma carta: o trabalho de vocês não será em vão no Senhor, né? Porque eles dizem, não está acontecendo nada, não está indo. Não, você precisa continuar, né? E quem dá o crescimento é o próprio Deus, né? A gente só não pode parar e desanimar com isso. A escola da Bíblia é um exemplo para a gente, né? A gente chega aqui no sábado e vê, né, 2, 3 alunos, mas a gente não pode, isso não não, muito pelo contrário, né? Exato, e nosso papel também, né, precisa ter a aula, tem os alunos online, também tem o nosso papel lá fora como cristão, né? O meu papel de estender isso, continuar dando continuidade, muito importante. Exato. Porque a pessoa às vezes mora tão longe, tão longe, mas tão longe, tão longe, tão longe. E ela começa a fazer. Na Igreja de Cristo tem, Senhor, tem 12 lugares. Aí eu falo, eles têm uma escola da Bíblia, lá no Cafunhé, lá no meio do mato, lá na cidade que não. Aí ele chamou o pessoal, né, se batizou, e se batizou os filhos dele, e ele tem uma congregação grande. Mas um cara que não tinha ninguém para pregar para ele. A escola da Bíblia pregou. Chegou até os ouvidos, né? Aí, ó. Ah, às vezes precisa de uma pessoa, né? Chegou em um exemplo, vem uma aqui, a gente pode até falar, né? Pô, mas de uma pode, através dessa uma, foi o que aconteceu com Lídia lá em Filipenses, né? Quando ela escutou o evangelho, ela entendeu, ela se converteu, ela se batizou, e ela vai até a sua casa e eles começam a congregar. Então, mas o nosso pensamento tem que ser produzir frutos, né? Hoje, a primeira pessoa que não conhece Jesus de perto, né? Qual é o propósito, né? Nos relacionarmos com Deus. Deus nos fez para termos um relacionamento com Ele, para andarmos junto com Ele, né? Porque Ele é o nosso Pai. Agora Ele é o nosso Pai, né? Então Ele nos fez para termos um relacionamento com Ele. Nós somos afastados, né? Quando o pecado entra de Deus. Hoje o que nos une a Deus novamente, Cristo. E hoje em Cristo, batizado com o Espírito, é produzir fruto. Nós temos que frutificar, né? Nós temos que dar frutos. E como o Epáfras fez, ele vai dizer aqui no verso 7, eu vou ler o 6 de novo: e que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Então acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Né? Então, Epáfras fez muito bem o seu papel. Foi muito importante para o trabalho em Colossenses. A gente vai acabar aqui já, a aula já acabou, de 9 horas já, né? Epáfras, guardem esse nome, né? Ele foi muito importante para o início do Evangelho. Ele aprendeu bastante com o apóstolo Paulo. Ele entendeu que ele precisava frutificar, né? Aquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo lá em Atos, vai estar lá em Atos 18, ele colocou isso em prática depois, né? Ele colocou para funcionar, né, a palavra do Senhor. Ele passou adiante aquilo que ele recebeu, né? Ele não se acomodou, ele não perdeu o primeiro amor, e através da sua vida começa uma congregação, um trabalho em uma cidade, né, muito significativa. Era uma cidade pequena, Colossos, tá? Não era muito grande, mas era muito significativa, muito forte comercialmente falando, né? Mas era necessário que ele colocasse isso em prática, né? E Paulo vai fazer essa colocação, né, nos primeiros versículos do capítulo 1. Amém, meus irmãos? Se Deus permitir,
A gente vai continuar no versículo 9 semana que vem. Ele vai continuar falando sobre a obra de Cristo, ele vai bater bastante sobre isso, porque o problema aqui era falsos profetas, tá? Epáfras vai falar para Paulo que, olha, chegou uns abençoados lá que tá pregando tudo ao contrário, para não falar outra coisa, né? Uns fariseus lá que tá pregando coisa ao contrário, que não está de acordo com o que você me ensinou, que você ensinou através da palavra do Senhor. Aí vem a preocupação do apóstolo Paulo, mas ele vai dar as orientações para a igreja, né? Eu acho que é Coríntios que fala, não me lembro se é Coríntios que fala assim, aqueles que pensam estar de pé, né? Cuide para que não caia. Hoje a gente está aqui, graças a Deus, congregando, fazendo da forma correta, mas tem muitas pessoas ensinando coisas aí fora também. Tem, sim, de entender realmente a palavra, né? Nós temos a oportunidade hoje. Amém, irmãos? O falso profeta continua agindo bastante. Tá nosso... Em cada esquina aí tem um falso profeta. Isso, meu irmão. É isso. A dificuldade maior era essa. Era lidar com o falso profeta. É. Sim. Não entendeu a preciosidade que é que você tem. Você tem a preciosidade da palavra verdadeira de Cristo. Você vai ficar com, às vezes, com dancinha, com musiquinha, com coisa. Pô, isso é coisa que a Babilônia oferece. Você não pode ir atrás dela. É complicado, né? Tem que tomar cuidado. Senão você acaba sendo convencido, né? Por isso aí você vai falar, não tem nada a ver mesmo, vou ficar aqui mesmo. Isso é perigoso. E eu vou falar para vocês, o que eles oferecem não é pouca coisa, né? É muita coisa que não é da parte de Deus, mas é oferecido muita coisa. É muito difícil, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Os falsos profetas continuam agindo. E o que é um falso profeta, irmãos? Que prega o que é o contrário de Cristo, né? Que ensina aquilo que é o contrário que Cristo ensinou. Torna-se um falso profeta. Né? Ah, vai vir um falso profeta, né? O pessoal fica ainda nessa, né? É o anticristo. Isso, já é anti. Isso, A turma pensa que o anticristo vai ser um ser diferentão. Pode ser você. exatamente. Pode ser você, o anticristo, exatamente. Exatamente. As pessoas fantasiam muito isso, né? Porque eu já ouvi falar que quer ser o Bolsonaro, quer ser o Lula, quer ser não sei quem. Um monte de anticristo. É, O anticristo é aquele que está falando da igreja. é, tá falando de forma errada, né? Já estava no meio, já estava agindo. E tá aí, e tá. Sim. É, exatamente. Tem muitos, né? Então, ele fala no plural, né? Os anticristos. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração?